Na Argentina, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro declarou que, se for eleito, o Brasil voltará a se alinhar a Israel. En mi primer día como presidente, haré como el presidente Tito Atfura de Honduras y recibiré las credenciales del nuevo embajador de Israel en Brasilia. Fíjense en la perversidad de esa elección. Irán tiene embajador en el Brasil. Algunos de los regímenes más dictatoriales y sanguinarios del mundo mantienen relación diplomática plena y normal con el Brasil, sin la menor molestia del gobierno brasileño. Pero Israel, la mayor democracia del Medio Oriente, la única democracia plena de aquella región, esa no, esa fue dejada afuera. Mi primer viaje después de anunciar mi precandidatura fue a Israel en enero de este año, justamente para una cumbre contra el antisemitismo. Y allí dije una frase que voy a repetir acá en voz alta y clara, porque hablo con convicción. Lula es antissemita. Daí a fala de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, Marcelo Sono. Lá na Argentina, o presidente argentino, inclusive, o Javier Milei, publicou uma foto ao lado do Flávio Bolsonaro, escreveu, abre aspas, que vem aí a maré azul para o Brasil. Os dois se reuniram em Buenos Aires nessa segunda-feira. Nas redes sociais, o senador agradeceu a publicação e afirmou que a maré azul vai libertar todas as Américas. E durante o evento, o Flávio também defendeu o avanço da direita na América Latina e disse que o Brasil voltará a ser irmão da Argentina. Inclusive, é sobre esse tema a nossa enquete de hoje, para você também manifestar a sua opinião aqui no nosso chat. Nossa pergunta para você é essa que está na tela. Você acredita que a onda azul da direita chegará ao Brasil? Para 90%, sim. 5%, não. E outros 5% dizem que não sabem responder. Marcelo Suano. É interessante, Daniel. A maré azul não é nem se ela chegará, ela precisa chegar. Exatamente para trazer a normalidade no convívio social e a ideia de segurança, que é uma sensação que deve ser dada ao cidadão, não apenas porque ele vai poder andar na rua, mas que ele vai poder andar na rua na direção do seu emprego, que estará garantido, porque será criada uma economia desenvolvida, uma economia de empreendimentos e uma economia concorrencial, ou seja, um capitalismo de verdade. Essa é a lógica da Maré Azul. É interessante que Sua Excelência, o senador Flávio Bolsonaro, quando ele diz, a primeira coisa que nós faremos é a normalização das relações com Israel. Parabéns, porque aí ele já está dizendo de que lado ele está. Ele está do lado do Ocidente e ele sabe que no dia que Israel cair, o Ocidente cai inteiro. Além disso, quando ele termina a sua exposição e diz que Sua Excelência, o atual presidente da República, é antissemita, e certamente alguns vão chegar e retrucar, não, você tem que separar dois conceitos distintos, o antisionismo do antissemitismo. Vamos deixar muito claro, o antisionismo, na atualidade, ele se fundiu com o antissemitismo e criou uma nova realidade, em que ser antisionista se configura como ser antissemita. Por qual razão? Porque a extinção do Estado de Israel praticamente se configura com a extinção do povo judeu. É basicamente isso que está sendo apresentado. E não venho dizer que é apenas antisionista, por quê? Porque os palestinos têm o direito à terra. Veja, a lógica dos dois Estados é uma lógica defendida inclusive por Israel, que diz apenas o seguinte, nós não podemos permitir que a questão de defesa seja entregue para o novo Estado palestino, uma vez constituído, por uma razão muito simples. São indivíduos que têm na sua Constituição, nas suas cartas de organização, a ideia de extinção do Estado de Israel, do rio ao mar, atravessando e matando ou extinguindo o povo judeu. Em síntese, é isso que está muito bem configurado. E aí nós temos a ideia de que aquilo que o Flávio Bolsonaro falou se configura como uma realidade apenas para ilustrar. Nós não temos ainda aceito o embaixador de Israel. No entanto, nós temos o embaixador da Palestina e nós temos uma embaixada da Palestina que fica a quase 500 metros do Palácio do Planalto. E quando você dá uma olhada nisso, mas que lógica é essa? A embaixada da Palestina, que aqueles que passarem por Brasília, tem uma cúpula dourada, uma cúpula de ouro, e é entregue ao Hamas,
que ali fica a poucos metros do Palácio do Planalto, que deveria ser uma área de segurança nacional. Como é que você entrega uma embaixada para um suposto país que tem um governo que é identificado como terrorista? Isso foi identificado, mas Israel, ele não aceita. Parabéns a Sua Excelência, o senador, que colocou os elementos claros, concretos e definitivos de que lado nós vamos ficar, porque esse lado nós não estamos no momento, nós estamos do lado do mal. Agora, Berenice, trazendo um outro ponto aqui para a nossa conversa a respeito das recentes falas do Flávio Bolsonaro, do pré-candidato à presidência da República. No final de semana que passou, ele estava lá em Goiás e ele expressou mais uma vez aquele desejo de ter uma vice na sua chapa à presidência, chamou de que ele tem o desejo, a vontade de ter uma mulher qualificada como vice na sua chapa, elogiou mais uma vez a candidata à vice-governadora do estado, lá em Goiás, Ana Paula Rezende, como um modelo disso também. E a gente sabe que ele ainda segue na expectativa de uma resposta aí da Júlia Zanata e também da Tereza Cristina. Como é que está essa negociação? Daniel, quando você disse que o Flávio estava esperando uma resposta, achei que você estava se referindo a Michele Bolsonaro, porque em um dos vídeos que ele gravou, depois desse último desgaste, ele fala assim para Michele: posso contar com você? E essa resposta ainda está sendo esperada. Bom, mas em relação a escolher uma mulher, eu acho que é importante se colocar aqui que o pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, ele já vinha cogitando isso de ser uma vice-mulher antes da bomba estourada aí pela ex-primeira-dama. Esse é um ponto. Não dá para dizer que ele está fazendo isso só por ocasião, tentando de alguma forma, né, acabar com tudo isso, né, com essa bomba que estourou e que ainda tem fumaça para todo lado, né. Agora, em relação aos possíveis nomes, vamos falar da Ana Paula Rezende, que ela é pré-candidata ao governo de Goiás. Ela é filha do Iris Rezende, ex-governador de Goiás, que foi governador por muitos anos, né? Hoje já faleceu, mas deixou seu legado aí com a sua filha Ana Paula Rezende. Mas acho que o PL, nesse momento, precisa se perguntar se o nome que eles vão colocar como vice vai agregar, de fato, esse público feminino para votar no Flávio Bolsonaro? Essa é a pergunta. A Ana Paula Rezende, ela certamente tem competência política, né, vários atributos, mas qual é a capacidade de transferir um capital político que agregue numa eleição para a presidência da República? Outros nomes vêm também ali sendo cogitados, como você bem disse, Júlia Zanata, né, a própria Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, uma das melhores ministras dessa pasta que o Brasil já teve. Mas eu quero colocar agora uma pimenta aqui no nosso chat. Eu sei que não é a nossa enquete, Daniel, mas eu queria saber de vocês que estão nos assistindo. O que vocês acham? Eu acho que o nome da Michele Bolsonaro como vice era o principal nome para acabar de vez com essa fumaça que ainda está pairando no ar e que traria, de fato, um capital político, assim como pode tirar do Flávio em virtude de tudo que foi exposto. O que vocês acham em uma chapa Flávio Bolsonaro e Michele? Será que seria uma chapa conveniente e efetiva em termos de vencer as eleições? Vou deixar essa provocação para vocês, viu, Daniel?